Então, agora passamos a palavra a Nara, trabalhadora da casa, que vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 25. Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Pois bem, Joana aqui, ela vem nos orientar de que a gente evite o máximo que pudermos de nos envolver em boatos, em comentários maliciosos a respeito das pessoas. Quando uma pessoa erra ou tem um comportamento assim equivocado, é porque ela ainda não possui o entendimento necessário para que seu espírito possa progredir. E é importante que a gente compreenda esse comportamento, cada um no seu tempo. Em vez de criticarmos ou até condenarmos essa pessoa, vamos procurar ver sempre o melhor lado dela. Todos nós, sem exceção, temos o lado bom. E procuramos auxiliá-la sempre com uma boa palavra e pedir a Deus para que ela se modifique. Vamos nos espelhar na vida de Francisco de Assis, que foi um dos maiores exemplos de amor e caridade. E a vida dele foi de tal forma proveitosa para a humanidade, que passados séculos continua influenciando tantas pessoas. Ela foi o reflexo da sua bondade, da sua decisão de esclarecer, de auxiliar e de modificar as pessoas. Agora eu vou ler aqui um trecho de um capítulo do livro psicografado por Chico Xavier. Abstente de destacar os defeitos do próximo, reconhecendo que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução gradativa na Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. Não podes fazer calar a maledicência, mas podes silenciar a maldade em ti mesmo, abstendo-te de contribuir na extensão da crueldade. Busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Uma boa palestra a todos. Jesus, mestre querido, Joana, mentora dessa casa, aqui estamos para mais uma tarde de palestra, de reflexão. Te pedimos, mãezinha, amplie os nossos corações, a nossa mente, para que possamos captar, compreender e introjetar da melhor forma o que a nossa querida amiga Leila Brandão trouxe para nós na tarde de hoje. Inspire, portanto, a nossa palestra, a nossa reunião, trazendo a paz e a serenidade aos nossos corações. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos.
Que Jesus nos envolva a todos nesse instante. Só mesmo por amor a Jesus a gente enfrenta essa tempestade, né? Que a vontade mesmo é ficar dormindo, tomar um chazinho quente, mas a gente sabe que nós estamos precisando de refletir sobre os ensinamentos do Mestre. E hoje o texto falou do nosso tema, que é a indulgência. Eu acho que quem escreveu a programação estava muito inspirado. Nunca precisamos tanto de indulgência quanto agora. A indulgência é o perdão, a compreensão sobre os erros alheios e os nossos próprios erros. Emmanuel tem uma frase que diz assim: quando um homem cai, toda a humanidade cai com ele. Quando o homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Então, meus irmãos, nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Todos nós, o mundo inteiro, nós somos uma humanidade interligadas. E a tal ponto Jesus nos amou, que ele disse que se uma só ovelha do seu rebanho se desviasse, ele parava todo o rebanho e ia atrás da ovelha desgarrada. Então, nunca a humanidade precisou tanto de Jesus como estamos precisando agora. Por isso, vou lembrar o Sermão do Monte. Mahatma Gandhi, ele disse que se nós cristãos compreendêssemos melhor o Sermão do Monte, a humanidade já estaria diferente. Principalmente as bem-aventuranças, que muitos estudiosos fazem um paralelo dos 7 passos da iluminação budista com as 7 bem-aventuranças do Cristo, que são capazes de nos auto-iluminar. Porque tem um grande cientista francês chamado Félix Guattari, que ele diz que o mundo está precisando de uma revolução molecular, ou seja, precisamos mexer nas nossas entranhas, precisamos libertar a luz que existe em cada um de nós. Temos caminhado distraídos, repetindo os mesmos equívocos de outrora. Então, Jesus, vamos imaginar aquela figura amorosa, como Emmanuel descreveu, aquele homem de porte alto, cabelo à moda nazarena, que ele era de Nazaré, com a sua beca principesca, que diz Joana de Ângeles que Jesus se vestia como um príncipe, a sua beca não tinha costura. Maria o considerava um príncipe de família de Davi, né? E Jesus subiu ao monte, naquela época não tinha microfone. Ele subiu para que a multidão pudesse, de qualquer parte daquele espaço, pudesse enxergá-lo. E ele disse: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, os indulgentes, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado todos aqueles que forem perseguidos, caluniados, maltratados por seguirem os meus ensinamentos, porque será grande o seu galardão nos céus. Olha que coisa linda, o mestre cantando as bem-aventuranças, nos ensinando que todos nós fomos criados pobres de espíritos,
porque é nosso o reino dos céus. Todo reino criado por nosso Pai está a todo momento recebendo espíritos pobres, ou seja, com o potencial do amor e da sabedoria, mas tendo que passar pela lei do progresso, pelas leis justas do nosso Pai Celestial. Então, no Sermão do Monte, a gente pode meditar, bem-aventurados aflitos. Temos passado por tantas aflições, né? Como diz a poesia do Almir Sater, ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Quem não já chorou demais? Nós vivemos ainda no mundo de aflições, no mundo de expiações e de provas. Temos que construir um mundo melhor. Temos o potencial para esta construção, mas temos que libertar a luz, a nossa luz própria. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quando é que nós vamos ser mansos, meus irmãos? Trabalhar a mansuetude em nossa alma. Quando nós entendermos, e a neurologista, a neurolinguística, né, está aí para nos ensinar que quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados, quando nós estamos desejando mal a alguém, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Nós estamos entrando na sintonia, nas vibrações autodestrutivas. Todas as vezes que estamos magoados, que estamos tristes, nós estamos nos autodestruindo. Por isso, tão sabiamente, o Mestre nos ensinou que a mansuetude nos fará dominar a terra, ficar mais tempo na terra, permanecer por mais encarnações no planeta que nós amamos tanto. A gente há de voltar muitas vezes até que consigamos fazer da terra o paraíso perdido. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ter fome e sede de justiça representa dizer, buscar entender a razão de todas as coisas. Nós temos que buscar entender o porquê de todas as coisas. Isso é ter fome e sede de justiça. Eu quero entender por que eu nasci nesse lar tão modesto. Eu quero entender por que eu nasci em berços de ouro. Eu quero entender por que a minha inteligência é mais limitada do que o outro. Até fazendo um parênteses, eu queria muito entender, na minha juventude, por que eu não conseguia tocar piano como eu gostaria, né? Até hoje, estudei 12 anos no conservatório e não saí da Purelise. Mi, ré, mi, ré, mi, ré. Não, eu fazia um esforço enorme e ainda faço até hoje, buscando tocar piano. Aí vejo um menino lá de 5 anos, senta lá e toca. Você vê agora na internet, né? Menino de 6, de 9 anos, e senta lá no piano e toca, toca, toca. E às vezes nem estudou tanto, porque não deu tempo também. A gente tem que entender a razão de tudo isso. Por que eu não nasci filha de Mozart, né? Mas também não adianta, porque Bach teve 20 filhos, você sabe disso, 13 com a primeira mulher, que eu não sei o nome, e 7 com a Ana Madalena, que era também pianista. Dos 20 filhos de Bach, apenas 3 foram músicos. Então, depende da conquista do espírito. Precisamos compreender isto. Isto é fome e sede de justiça. E os espíritos vieram em bando. Acho lindo quando Conan Doyle, no livro A História do Espiritismo,
ele escreve que nós sofremos uma invasão organizada de espíritos no século XIX. Os espíritos vieram em bando dizer, contar para a humanidade que a vida tem noção de continuidade. É lindo isso, meus irmãos. Nós recebemos do professor Allan Kardec, nós recebemos uma obra mostrando o pensamento libertador de Jesus à luz desses grandes missionários que estiveram na Terra em todos os tempos. Aliás, Emmanuel também faz essa pergunta no livro Roteiro. Onde estávamos nós quando os grandes gênios escreviam a história da humanidade? O que nós outros fazíamos? É uma pergunta que é fome e sede de justiça, né? O que nós fizemos nessas múltiplas reencarnações e ainda estamos desse mesmo jeito burrinhos, né? Eu falo por mim mesma, eu não sei nada de nada. O que nós sabemos com profundidade de alguma coisa? Nada. Não sabemos nada de ciência, não sabemos nada de filosofia, não sabemos nada de tecnologia, nada de nada. Aliás, a gente até se surpreende. Hoje eu fico assim, boba de ver com esses WhatsApp, esse fenômeno que eu converso com meus filhos, um está lá em Los Angeles, outro está não sei aonde, e eu fico conversando no WhatsApp, no exato momento. É uma coisa maravilhosa, mas eu não chego a entender como é que é esse processo. Alguém aqui entende? Nós não entendemos, nós usufruímos. Nós usufruímos das inteligências que vêm ao mundo em missão. Então, Emmanuel pergunta isso. Onde estávamos nós? O que nós fazíamos, nós outros? Porque a humanidade terrena, humanidade terrena, segundo Emmanuel também, fomos criados ao mesmo tempo. 20 bilhões de almas criadas ao mesmo tempo, talvez para a nossa Via Láctea, ou talvez para o planeta Terra e mais alguns, não sei. A gente ainda não sabe muita coisa, né? Mas nós fomos criados ao mesmo tempo. A diferença está nas escolhas. Enquanto alguns buscam entender, têm fome, têm sede de justiça, buscam entender a razão das coisas, nós ficávamos alienados. Como respondeu Emmanuel, ficávamos nos saraus das inutilidades, nas festas do nada. Quando fala festa do nada, ofende, né? Porque eu adoro uma festa. Nas festas do nada. Mas se você espremer, a gente faz festa por muita coisa, desvia a nossa atenção para muita coisa supérflua. Joana diz isso, tu te tornas possuídos pelos bens que pensas possuir. Eu sou cheia de frase pronta, assim que eu fico repetindo para mim mesma. Tu te tornas possuída, verdade. A gente fica cheio de valores que não servem para nada. Haja visto as lojas de R$ 1,99, né? Que brasileiro adora. Aliás, isso só tem sucesso aqui, porque a gente amontou a casa de bugiganga e depois fica tomando conta daquilo tudo. É tão impressionante isso. Outro dia encontrei com uma amiga minha que disse que está inteirando os 50 óculos. Ela tem 50 óculos de sol, que é para ficar variando. Aí eu falei, mas aonde você guarda tudo isso, né? E a outra tinha 120 pares de sapato. Eu falei, gente, mas aonde fica tudo isso? A gente guarda e fica limpando, e fica tomando conta, como se o tempo fosse dedicado a as coisas supérfluas. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça,
porque serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, misericórdia é tão difícil. A gente pensa que é fácil, mas a gente não tem misericórdia nem com a gente mesmo, né? Como nós somos exigentes conosco mesmo e como julgamos os nossos irmãos com leviandade. Todos nós somos assim, ainda estamos assim, como a nossa irmã falou. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro pela nossa desdita. Mas se nós estivéssemos no lugar deles, talvez fizéssemos pior. Porque ainda não tivemos tempo de nos autoconhecer, de saber todos os registros que temos dentro da nossa alma. Somos espíritos antigos, espíritos velhos, que já estivemos muitas vezes na Terra. Por isso conhecemos todas as paixões humanas. Nós as conhecemos. Quando nós vemos nos outros, é porque nós as temos. Porque se a gente não tivesse essas paixões, a gente não conseguia enxergar no outro. Nós temos todas essas paixões dentro do nosso psiquismo. E nas múltiplas experiências na carne, todas elas valiosas, porque em cada encarnação nós aprendemos muita coisa. Então, em todas as encarnações, quem diz isso é André Luiz, nessa invasão organizada de espíritos, eles vieram nos contar que nós somos espíritos repetidores dos mesmos equívocos, dos mesmos erros. A gente sente aquele impulso, não sabe dizer de onde vem. Por que que eu falo isso e não queria falar isso? Por que que eu faço assim e não queria ter feito assim? Porque nós temos esses impulsos dentro de nós mesmos. Então é preciso conhecer esses impulsos para que a gente trabalhe a indulgência e a misericórdia. Precisamos saber que nós temos todas essas paixões dentro da nossa alma e que elas precisam ser trabalhadas, serem conhecidas para nós nos libertarmos dela. Eu estou lembrando de Mahatma Gandhi, quando perguntaram a ele a quem que o senhor, o quê e a quem o senhor perdoaria na sua caminhada, na sua vida. E ele parou e disse, não, eu não tenho a quem perdoar, porque eu nunca me senti ofendido. Então, meus irmãos, olha que coisa, como nunca se sentiu ofendido? A gente é tão cheio de dor, né? Qualquer coisinha que fala, a gente já fica melindrado, qualquer coisinha, a gente já não quer mais trabalhar. Ah, não vou voltar mais lá, não. Aquela fulana falou aquilo, foi para mim. Tenho certeza. Então, a gente é cheio de dor, de melindre, né? Cheio de razões velhas, envelhecidas, repetindo os mesmos equívocos dos nossos pais, que repetiam os equívocos dos seus pais, dos nossos avós, e assim nós vamos progredindo moralmente, eticamente falando, muito lentamente. Tecnologicamente falando, cientificamente falando, o mundo deu um salto, mas moralmente ainda continuamos os mesmos espíritos, como disse André Luiz no seu livro Libertação. Temos que ler muito, meus irmãos, para a gente ir substituindo os conceitos antigos com conceitos novos que os espíritos trazem. É o que a nossa irmã falou, a doença do século hoje se chama depressão. André Luiz, no seu livro Libertação, ele diz, tem pessoas
que tem vocação para o abismo. Tudo está ruim, tudo vai dar errado. Eu sou a pessoa mais mal amada do mundo, a mais feia, a mais triste, a mais isso, a mais aquilo. Porque isto são registros que trazemos da nossa alma de desafetos. Dentro da nossa história religiosa, digamos assim, nós levamos, acreditamos, em mais de 1000 anos, 1500 anos, que nós éramos filhos do erro e do pecado. Quem é filho do erro e do pecado não pode ser feliz. Isso é uma crença velha dentro do nosso psiquismo, como diz o Dr. Jung, é um arquétipo. Se eu não posso, se eu sou filho do erro e do pecado, eu não posso ser feliz. Então, quando a gente está muito feliz, reparem para vocês verem, quando a gente está muito feliz, você fica assim, ai meu Deus, alguma coisa errada vai acontecer. Porque eu estou tão feliz que eu não estou acreditando. A gente acha que não merece ser feliz, não é? Isso é um arquétipo que precisa ser mudado. Nós fomos criados para o amor e para a felicidade. Tenhamos misericórdias conosco mesmo. A genética, o homem não vale pelo seu exterior. Então, quando você se olhar no espelho, da forma que você se olhar, é que as pessoas te olham. Se você se olhar no espelho e se achar feia, horrível, não sei o quê, todo mundo vai achar, porque você irradia essa energia de autoestima baixa. Então, você tem que se olhar no espelho e falar, como eu sou bonita. Gente, como eu sou linda. E é verdade. Porque não existe ninguém igual a você. Você é única. Você é único. É singular. Vamos trabalhar essa autoestima. Não importa se o seu cabelo está manchado. Agora eu estou loura, porque eu não quero ficar de cabelo branco, então a gente pinta de louro, né? Mas quando eu quiser ficar de cabelo branco, eu deixo branco. Então, mas eu acho lindo essa diversidade. Cada um tem uma cor de cabelo, tem uma cor de pele. Nós temos que gostar da raça humana, que é maravilhosa. Nós tivemos uma caminhada evolutiva que temos que nos orgulhar, levantar a nossa fronte. Se nós não fizemos nada, como disse o Emmanuel, que ficamos aí na festa do nada, nos saraus das inutilidades, mas nós vamos mudar isso. Porque nós somos imortais. Ninguém morre. Temos múltiplas oportunidades de crescimento. E por que não começar agora? Não começar hoje? A palavra indulgência começou lá no princípio do cristianismo. Todos nós sabemos que Jesus foi morto na cruz, a gente sabe disso, porque as religiões não deixam a gente esquecer. Aliás, queria tanto tirar Jesus da cruz, mas a gente não consegue, né? Está sempre penduradinho na cruz, mas ele já saiu de lá há muito tempo, gente. Jesus é uma estrela luminosa. Mas a cruz virou o seu símbolo. Quando Jesus desencarnou na cruz, os seus seguidores foram perseguidos por mais de 300 anos. Não é pouca coisa, não. Foi muita gente queimado, pendurado na cruz, dado aos leões, foi perseguido. Até que Constantino, um imperador, que estava numa luta, porque Roma estava dividido em imperador do Oriente, imperador do Ocidente. Esse imperador, Constantino, resolveu unificar o poderio de Roma e sonhou que se ele colocasse uma cruz em todas as armas e no campo de batalha, ele seria vencedor. E ele venceu. Ele venceu lá a batalha, teve tanto sangue, tanta morte, que a gente imagina que seja, né? Uma batalha. E quando ele voltou para os deuses dele, que Júpiter era o maior deus das divindades,
Júpiter falou, não, meu amigo, você não tem perdão, não. Você não existe perdão, não existe indulgência para você. Você fez muita atrocidade, segundo a história. E ele, então, buscou o Deus cristão. Aí o Deus cristão, que era de misericórdia, de compaixão, perdoou os erros. Ele, então, instituiu, se tornou um cristão. E que logo depois dele, o Teodósio, se eu não me engano, foi o imperador que em 380, no ano 380, depois do Cristo, colocou o cristianismo como religião oficial do Estado. E aí todo mundo acreditava na reencarnação, em todos os ensinamentos que Jesus deixou. Foi um tempo de calmaria, até que no ano 553, no concílio de Constantinopla, porque Bizâncio passou a se chamar Constantinopla pelo imperador Constantino. Esse outro imperador, ele tinha uma mulher, Justiniano, se eu não me engano o nome do imperador, tinha uma mulher que houvera sido prostituta. E essa mulher não gostava que as pessoas dissessem que agora ela era imperatriz, que ela teria sido prostituta. Então, ela mandou matar, segundo a história, em torno de 500 prostitutas, para não ter mais nenhuma prostituta na sua ambiência, né, na terra, que pudesse dizer da sua história. Aí, o povo começou a dizer que ela, Teodora, iria pagar pela sua culpa, reencarnando numa situação muito difícil, talvez até como um animal, porque eles não entendiam muito bem a reencarnação. E ela ficou assustada com isso e pediu ao seu imperador que no concílio da igreja abolisse a reencarnação, para que ela não tivesse que reencarnar, como se o César fosse um deus, né? E era. Então, ela tira esse negócio aí da lei, tira a reencarnação. E quem conta essa história, meus irmãos, não é um religioso. Se vocês leem o livro do Dr. Brian Weiss, Só o Amor é Real, ele ficou muito inquieto quando os seus pacientes diziam para ele, doutor, eu quero fazer regressão de memória, mas eu quero regredir nos meus ancestrais, porque eu não acredito em reencarnação. Aí ele falou, ou essa coisa existe, ou não existe, né? Ou a lei da reencarnação existe ou não. Então, ele foi pesquisar onde que a humanidade teria perdido o conhecimento da reencarnação. E ele trouxe essa pesquisa, e agora, hoje em dia, a gente tem Google, Wikipédia, quem quiser, é só pesquisar para saber que a reencarnação foi abolida dos ensinamentos evangélicos pelo pedido dessa imperatriz. Enfim, meus irmãos, a história é cheia de erros. Nós, seres humanos, crescemos a partir dos nossos erros. Por isso é que os espíritos vieram nos dizer que o erro é sinônimo de ignorância e não de maldade. A maldade por si só, ela não existe. O que existe é o bem. O que existe é a bondade. Todos nós somos filhos da luz, filhos de Deus, filhos do amor, da bondade. Quando nós estamos maus, é porque nós estamos negando transitoriamente o bem. Já já nos tornaremos bons. E a dor cumpre essa tarefa de nos chamar novamente ao caminho do bem. Então, não nos preocupemos em julgar os nossos irmãos. Vamos ser indulgentes com esses que hoje cometem tantos equívocos. Vamos orar por eles, porque a cada um, frase maravilhosa de Jesus, né? Não deixa a menor dúvida. A cada um será dado
segundo as suas obras. Não é que Deus fique lá de cima nos apontando, você está errado, né? Rubem Alves tem um texto muito lindo, que ele diz que quando ele era pequeno, deixa eu beber uma água que eu falo sem parar, né? Rubem Alves, ele diz que quando ele era pequeno, e ele queria fazer as coisas erradas, e ele queria fazer escondido, então ele viu um olho grande assim, porque a mãe dele falava assim, olha, não adianta, Deus está vendo, meu filho, tudo que você faz, Deus está vendo. E na Igreja Católica a gente vê Deus dentro, um olho dentro de um triângulo, né? Então ele diz, onde ele ia, aquele triângulo assim, aquele olho em cima dele, e ele fala assim, ai meu Deus, Deus está me vendo. Deus está em tudo, não é? Mas ele não está preocupado com as nossas justificativas. Não adianta você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu errei por isso, isso. Não, ele sabe. É um Pai amoroso e bom. Ele sabe o nosso tamanho evolutivo. Sabe que é através do erro que nós vamos nos tornar melhores. Então, hoje eu absolvo todo mundo aqui. Todo mundo sem pecado, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos absolvidos, porque erramos por ignorância. Não erramos porque somos maus, de forma nenhuma. A gente erra porque não sabe fazer melhor. Então vamos ter indulgência com a gente mesmo, não ficar remoendo quando tiver concluído que errou, e muitas vezes a gente conclui isso, né? Como diz Pablo Neruda, quem pensa que nunca errou já morreu e nem sabe. É a frase certa também. Porque a gente erra, basta estar no mundo para a gente tomar decisões erradas, para a gente se equivocar, para a gente falar o que não deve, mas a gente tem que compreender que é o nosso tamanho evolutivo que nós podemos mudar e nos tornar a cada dia melhores. Então, para isso, tem uma historinha para a gente finalizar. Está na hora já, né? Uma historinha para a gente finalizar, que é dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm têm cada historinha linda, que todas essas fábulas, né? Então, ele escreveu uma história que chama O Pescador e a Sua Mulher. Tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer essa história, que ela é muito otimista e muito bonitinha. Nós estamos precisando dessa ternura. Diz que um pescador vivia lá no seu povoado, vivia só da pesca, ele e a sua mulher. E todas as vezes que eles faziam uma pescaria, que limpavam o peixe para comer, ouviam o pescador dizer, ô mulher, Deus é bom, não é? E a mulher respondia, sim, marido, Deus é bem bom. E aí todo mundo ouvia o pescador, onde ele estivesse, ele falava, mas Deus não é bom, mulher? E ela dizia, sim, marido, Deus é bem bom. Aí o rei lá daquele povoado falou, mas não é possível, esse homem um dia vai aprender a reclamar. Eu quero saber que Deus é esse que faz com que uma pessoa que não tenha nada, que more naquela extrema pobreza, possa dizer que Deus é bem bom. Aí mandou chamar o pescador e falou com ele, olha, essa aqui é a joia mais cara do meu reino. Aí deu uma joia lá para ele, que certamente era falsa, mas o pescador era muito simples, não sabia. Essa é a joia mais preciosa do meu reino. Como você acha que seu Deus é muito bom, eu vou pedir a você que guarde a minha joia, que tem um monte de ladrão querendo roubá-la. E o pescador ficou assustado, mas virou para a mulher e falou, mas Deus é bom, né, mulher? Ele falou, marido, Deus é bem bom. Então, ele foi lá para a casinha dele, lá na beirada do mar, arrumaram um buraquinho para enterrar a joia. Enterraram a joia lá. E o rei mandou um capataz dele seguir para saber onde a joia tinha enterrada. Passou uns tempinhos, o capataz foi lá, desenterrou a joia e jogou no mar, para ter certeza que a joia ia desaparecer. Aí o rei mandou chamar o pescador. Olha, meu filho, você lembra que eu te pedi para você
cuidar da minha joia. Agora eu vou te dizer, se você não encontrar a joia, você e a sua mulher vão ser, ó, decapitados, tá? Aí ele falou, ah, tá, não, a joia está bem guardada. Bom, então daqui uma semana você traz a joia aqui para mim. E aí ele disse, mas Deus é bom, né, mulher? Ah, Deus é bem bom. Quando chegaram lá e abriram o buraco, viram que a joia não estava mais, entenderam que iam ser decapitados. Aí ele falou, mulher, Deus é bom, né? O que é que ela respondeu? Deus é bem bom. Vocês não decoraram ainda, hein? Deus é bem bom. Aí desenterrou a joia, não achou a joia, falou, olha, nós vamos ser decapitados. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pescaria agora, em vez da gente vender, vamos comer tudo, comer até a gente se fartar. Porque Deus é bom, né, mulher? É, Deus é bem bom. Aí foram, pegaram os peixes todos, quando começaram a limpar os peixes, acharam um dos peixes tinha engolido a joia, acharam a joia. Aí falou, mas mulher, não é que Deus é bom? É, Deus é bem bom. Aí correu lá, entregou para o rei a joia, o rei ficou abismado e falou, eu tenho que matar esse danado, esse capataz, é um incompetente. Aí ela falou, não, senhor, é porque Deus é bom. E a mulher falou o quê? É isso, meus irmãos. Deus é bem bom. Que Jesus, o mestre de amor e sabedoria, que falou que nós devíamos buscar o reino de Deus, né? Acho lindo quando Jesus fala em 13 parábolas sobre o reino de Deus, porque ele contou 49 parábolas, mas em 13 ele fez questão de falar sobre o reino de Deus. E aí os discípulos ficaram tão inquietos que eles perguntaram, mas Senhor, aonde está este reino de Deus? E Jesus respondeu com simplicidade, o reino de Deus está dentro de vós. Então céu, inferno, purgatório, tudo isso é a nossa consciência. Temos registrado em nossa consciência o bem ou o mal, as opções que nós fazemos na vida. E não precisa que Deus vigie os nossos passos. Registramos em nós mesmos aquilo que nós somos. E quando desencarnarmos, somos nós que vamos determinar o que devemos fazer, como e onde para retomar o caminho perdido, para estar novamente com o nosso Pai. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe.